Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula, a nossa primeira aula gravada. Espero que não sejam muitas, espero que novamente estejamos juntos na terça-noite, às 9 da noite, para discutir esses assuntos que certamente vocês vão se interessar cada vez mais, assim espero. Bom, eu deveria seguir o conteúdo normal, seguir o conteúdo que vem sendo ministrado, mas acho que, considerando a situação, é importante trazer algumas coisas mais ligadas à nossa realidade, ao nosso momento. E por isso resolvi falar um pouco sobre práticas abusivas, sobre o que vem acontecendo, sobre os aumentos abusivos, sobre a eventual limitação de compra de produtos, sobre o que pode e o que não pode. E qual é o fundamento disso. Até como vocês não são do direito, vocês escutam falar que Procon fez isso, Procon fez aquilo, mas com base no quê? Então, o primeiro ponto, para vocês acompanharem a aula, vocês podem pegar o material que diz que está no sistema como sexta aula. Tá? Sexta aula, então é um conteúdo bem para frente. E eu coloco uma pergunta, também não é desde o início do conteúdo, é que eu vou pular para a parte que nos interessa agora. Pode o estabelecimento comercial limitar a quantidade máxima de produtos vendidos? Tem a questão da venda casada, né, que é a quantidade mínima, mas tem a questão da quantidade máxima. Vocês já devem ter visto isso. Em situação de normalidade, tá? Não estou nem falando da nossa situação agora, mas agora ficou mais claro que tá sendo limitado. Mas qual é o fundamento disso? Qual é o fundamento para limitar a quantidade máxima? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, e aqui está o ponto, a limites quantitativos. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com usos e costumes. É uso e costume comprar 20 unidades de álcool gel? Isso faz parte do dia a dia das pessoas? As pessoas compram naturalmente 20, 30, 40 unidades de álcool gel. Se eu falar de cerveja, até pode ser, né? Vou comprar 200 cervejas para passar essa pandemia, 200 unidades de cerveja. Posso estar realizando uma festa. Mas o mercado pode limitar isso em situação de normalidade ou situação de pandemia? Qual é o fundamento? É importante pensar o que é justa causa para a limitação do número de unidades. Para que existe o Código de Defesa do Consumidor? Para defender o consumidor? Para defender a relação de consumo. Não é para defender única e exclusivamente o consumidor. E esse é um equívoco que as pessoas têm. O consumidor não pode tudo. É errado pensar que o consumidor serve para proteger única e exclusivamente aquela pessoa que está comprando. Ele serve para proteger também o mercado de consumo. Ou seja, para proteger todas as pessoas. Todas as pessoas que estão no mercado. Ou seja, para proteger a ti, que está tentando comprar 50 unidades, e para proteger a pessoa que está atrás de ti, que não vai conseguir comprar uma unidade. É uma norma protetiva das relações, e não protetiva exclusivamente do consumidor. Ela não é uma norma que serve para o egoísmo, mas sim para o social, sim para a comunidade. E esse é um grande equívoco que muitas pessoas têm em relação ao que o consumidor pode e o consumidor não pode. O consumidor não pode tudo. Por isso que pode ser limitado. Tá? Então, prestígio da dimensão coletiva. É isso que está no material. A coletividade prevalece sobre o indivíduo nas relações de consumo. Dê uma olhada no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios em quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Ou seja, boa-fé. Para que tu quer 50 unidades? É para revender? Provavelmente. Para estocar? Que também é uma burrice. Todo mundo está vendo isso, que é burrice eu estocar e as outras pessoas não terem acesso a esse produto. Base na boa-fé das relações. A relação de consumo presume boa-fé. O consumidor está agindo de boa-fé, o mercado está agindo de boa-fé, se negando a vender, mesmo que não haja o aviso. Isso é uma outra questão.
Em regra, se exige que a informação esteja clara, tá? Só para você ter uma ideia, a falta de indicação de restrição quantitativa à oferta de determinado produto pelo fornecedor não autoriza o consumidor a exigir quantidade incompatível com o consumo individual ou familiar, nem tampouco configura dano ao seu patrimônio extramaterial. Isso aqui é uma decisão do STJ. Nancy Andrighi. Então, a falta de indicação de restrição à oferta pelo fornecedor não autoriza o consumidor a exigir. Então, mesmo que não haja a identificação da quantidade de produtos, o mercado pode dizer assim, não, isso aqui é fora do normal, eu não vou te vender, porque eu estou protegendo a relação de consumo. Então, eu juntei no material algumas notícias, dando como exemplo que o consumidor não tem sempre razão, o mercado pode limitar sim a quantidade de produtos, isso é bem comum no dia a dia, quantidade de cervejas. Muitas vezes se faz também para fazer com que outras pessoas vão ao mercado. Por exemplo, eu faço uma promoção de cerveja e aí eu estou trazendo outras pessoas para dentro do meu estabelecimento. O meu objetivo é, a pessoa foi lá para comprar cerveja, mas eu limito as unidades. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas comprem aquela cerveja, mas que outras pessoas compareçam ao meu estabelecimento para comprar outras coisas. Então eu estou prestigiando a relação. Eu estou prestigiando, nesse caso, o empresário. E não tem nada de errado com isso. O Código de Defesa não limita, realmente não proíbe a limitação. E uma outra questão que também está bastante em voga é a elevação dos preços. A elevação dos preços é vedada. Tem crime, tá? Eu não vou falar sobre o crime, tem o crime contra a economia popular, uma lei da década de 50. É difícil a pessoa ser punida criminalmente por isso, mas as sanções administrativas acabam sendo mais efetivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. Qual é a justa causa? Qual é a defesa que uma empresa pode apresentar? Ela pode demonstrar que o preço subiu. O preço do álcool gel subiu do revendedor. Por isso que eu estou elevando o preço. Essa é uma das defesas possíveis de apresentação por quem está lá na ponta, pelo mercado. Comprovar que realmente ele teve que pagar mais pelo produto, porque está em falta. Liberalismo pode... Existe mesmo dentro do liberalismo existe um limite, pelo menos como eu entendo. Há pessoas que defendem o contrário, há políticos inclusive atualmente defendendo que o álcool gel, por exemplo, pode ser colocado o preço que quiser, porque isso é mercado. Mas o CDC limita, tá? Aí falta inclusive conhecimento da legislação. O próprio CDC limita claramente essa elevação. Tá, aí beleza, a pessoa elevou. O que pode acontecer com essa empresa que eleva o preço? Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo. Essas são as sanções administrativas, ou seja, está ligado ao poder de polícia do PROCON. Sem prejuízo de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, ou seja, elas são cumuláveis. Eu posso ter uma pena administrativa, posso responder por crime e também posso ser responsabilizado civilmente. São várias esferas. Mas de natureza administrativa, poder de polícia do PROCON. Multa, suspensão de fornecimento de produtos e serviços, suspensão temporária da atividade, eu posso impedir fechar o mercado, cassação da licença do estabelecimento da atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento, obra, atividade, etc. Tá, e a multa? Como é que é calculada a multa? Está lá no artigo 57, perdão. A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor. Então depende do tamanho da empresa, depende da vantagem e do prejuízo causado. Como vocês não são do direito, vocês talvez não estejam acostumados a isso, mas a dosimetria vai observar um critério de razoabilidade e um critério de proporcionalidade. São princípios lá do direito administrativo. Não é o mesmo valor para todo mundo, depende do tamanho da empresa, depende do prejuízo que ela causou, do benefício que ela obteve. Mas não é aleatório, não é assim, quanto eu quiser eu vou analisar razoavelmente e vou chegar a um critério. E o artigo fala que era calculado pela UFIR, variando entre 200
e 3 milhões o valor da unidade fiscal de referência. Eu pegava essa unidade fiscal de referência, calculava, multiplicava por esse fator, chegando até 3 milhões de vezes ao FIR. O FIR não existe mais em nível nacional. Alguns estados têm o FIR. Rio de Janeiro, por exemplo, está em 3, alguma coisa o FIR. Então, daria 9 milhões. Santa Catarina substituiu pelo IPCA. Tem uma portaria do PROCON de Santa Catarina que substituiu ao FIR pelo IPCA. O IPCA também está calculado em 3, alguma coisa atualmente. Então, vocês veem que a multa pode chegar a milhões. Claro que as pessoas podem discutir isso judicialmente depois o valor da multa. Mas tem uma portaria do PROCON Santa Catarina que regulamenta como vai ser calculada essa multa. Tá? Tem todo o cálculo da dosimetria especificado nessa portaria. Só por curiosidade, é a portaria normativa número 1 de 2016. Tá? Bom, para a aula da semana, eu sei que é uma aula curta, mas se fosse em sala de aula, isso demoraria um pouco mais, que a gente iria debater, vocês provavelmente teriam perguntas, e talvez vocês continuem com perguntas ainda sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre esse assunto, dessem uma lida, procurassem algumas notícias e me mandassem dúvidas. Me mandem dúvidas pelo WhatsApp, podem mandar dúvidas pelo sistema acadêmico, e eu estou à disposição. Eu também estou de quarentena, estou em casa, como vocês podem ver. Vocês não estão vendo, né? Mas eu vou aqui. Está aqui o computador. Meus cachorros não estão, mas estou aqui em casa à disposição, não 24 horas, tá? Mas podem me ligar, podem esclarecer, se tiverem dúvidas, entrem em contato, tá? Um abraço.